Olá, graça e paz a todos os queridos, a todos os amados. Graças ao Senhor, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado na leitura do livro dos Salmos. Hoje, salmodiaremos no Salmo 120, que diz assim a palavra do Senhor: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O título do Salmo 120 é Contra as Más Línguas, cântico de romagem. Os cânticos de romagem eram aqueles louvores em que o povo, enquanto ia em direção do templo, em direção de Jerusalém, cantavam pelos caminhos, louvando assim ao Senhor. Neste salmo, o salmista fala de uma situação que é terrível ao ser humano, uma situação e uma prática que já trouxe muito, mas muito mal à humanidade. Guerras, inclusive, foram iniciadas por ocasião desta atitude. O salmista fala das más línguas, ou seja, de mentiras, de tramas urdidas para o mal, para fazer mal a alguém específico, para fazer mal a um povo, para fazer mal a uma nação. Infelizmente, o ser humano, ao longo da sua história, tem vivido dificuldades e grandes dificuldades por causa da sua língua, por causa das suas mentiras, por causa das dificuldades que são criadas através dos seus próprios lábios. O salmista começa dizendo que na sua angústia, na sua dificuldade, ele clama ao Senhor e ele diz: o Senhor me ouve. Louvado seja o Senhor por isso, porque está sempre atento ao meu clamor. E o clamor do salmista neste salmo é o seguinte: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O salmista era certamente alvo dos lábios mentirosos, destas línguas enganadoras da mentira. Certamente muitas pessoas levantavam falso testemunho contra ele. Talvez era este o motivo que ele estava vivendo a sua angústia e as suas dificuldades naquele tempo. Então ele faz um questionamento a essas pessoas: o que vocês têm ganho proferindo tantas mentiras, levantando tantos falsos testemunhos, enganando a tanto com seus lábios? Que será dado, ou que te será dado, acrescentado, ó língua enganadora? E então ele fala de algo que certamente estas línguas enganadoras geravam na sua vida, para o seu povo, no contexto em que ele vivia. No versículo 6 ele diz assim: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. É um lamento do salmista, infelizmente, mas ele vivia num contexto em meio a pessoas que não desejavam a paz, porque as pessoas que levantam falsos testemunhos, criam e urdem enganos e tramam guerras com muitas mentiras, inclusive, essas pessoas no seu coração não anseiam, não desejam ver a paz em momento algum. Então, ele diz que sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O coração do salmista desejava a paz, o coração do salmista buscava a paz, a atitude do salmista e as suas palavras eram pela paz. Mas diz que estes teimavam pela guerra. O que ansiavam e desejavam essas pessoas era pela guerra. O salmista, então,
faz essa declaração dizendo que, infelizmente, pessoas que agem desta forma e que têm nos seus lábios o engano, a mentira, que têm nos seus lábios, como o próprio título vai dizer, más línguas, essas pessoas com as suas palavras certamente só procurarão a guerra. Quando alguém cria uma mentira, quando alguém levanta um falso testemunho ou urde um engano contra o outro, ele quer ver aquela pessoa caindo, ele quer ver aquela pessoa humilhada, menosprezada, vivendo na sua angústia. Esse é o anseio dessas pessoas que assim levantam falsos testemunhos. Será que é isso que Deus espera de nós? Nós, como cristãos e servos do Senhor, será que é isso que deve permear nossa boca, nossa língua? Enganos e mentiras? Certamente não. Tiago, no seu livro, ele vai falar sobre a língua. Se nós tivermos a condição de repreendê-la, nós seremos homens retos, nós seremos irrepreensíveis, porque falhamos em muitas outras coisas. Mas se conseguirmos frear nossa língua, nós seremos irrepreensíveis. Meus queridos e amados, atentem sempre para o que sai das suas bocas. Se não for bênção, feche os seus lábios. Se não for para abençoar, cale-se, porque o engano, a mentira, a fofoca só trará guerras, só trará maldade, só trará angústia para a vida dos outros. Pense bem nisso e avalie a sua própria vida e a sua própria língua. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.